Olá, alunos do sétimo ano, PET Volume 2, Semana 2. Você já ouviu falar do desemprego no Brasil, né? Mas você sabia que uma das boas alternativas tem sido o trabalho informal? Você sabe o que é isso? Não sabe? Você vai ficar sabendo hoje tudo sobre esse assunto, mas daqui a pouco, logo depois da minha nova vinheta. Isso aí, pessoal do sétimo ano. Estamos hoje então começando aí a geografia da semana 2 do PET 2. Estamos na página 50. E o nosso tema é o trabalho formal e o trabalho informal. Sabe o que é trabalho formal? É aquele emprego que a gente sabe que é na forma da lei, né? Com carteira assinada, tem todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, licença maternidade aí no caso das mamães, né? Os dias da licença paternidade, toda uma série de licenças e direitos que só esse tipo de trabalho oferece. Então é o trabalho formal, então de acordo com a lei, carteira assinada. Porém, existe o trabalho informal, que é um trabalho que, ao contrário do outro, né, não tem carteira assinada, já não garante esses direitos para a população, mas infelizmente ele tem crescido muito, ou pelo menos ele acaba sendo uma alternativa ao desemprego. E falando em desemprego, vamos entender porque o desemprego praticamente é quem causa esse trabalho informal. Você sabia que existem dois tipos de desemprego? O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O que é o desemprego estrutural? Ele é causado, por exemplo, pela tecnologia. Então, de repente, alguns empregos deixam de existir porque a tecnologia ficou no lugar. Um exemplo que acontece muito na nossa região, as maquininhas que colhem o café. Quantas e quantas pessoas acabam perdendo seus empregos? Porque já não precisa mais de tanta gente apanhando café, porque uma pessoa com a maquininha, ela acaba fazendo o serviço de muita gente. Não é assim? Então, da mesma forma, nas indústrias, conforme a tecnologia vai avançando, as máquinas e os robôs, eles vão ficando no lugar das pessoas. Então, acaba diminuindo muito as vagas de emprego. Então, esse é o desemprego estrutural. Mas também existe o desemprego conjuntural. Lembra para nós a conjuntura, né? O momento em que a gente está vivendo. Então, em épocas de crise, por exemplo, é comum esse desemprego conjuntural. A gente está vivendo, por exemplo, uma época de isolamento. Muitas pessoas não podem sair para trabalhar, tem que ficar em casa, o comércio não pode abrir. Então, muita gente acabou perdendo seus empregos por causa disso. Então, esse é o desemprego conjuntural. Em épocas de crise, algumas vagas têm que ser dispensadas, né, para o patrão poder economizar. Algumas vagas deixam de existir porque se o comércio está fechado, né, não tem como a pessoa trabalhar. Só que a vantagem, ou pelo menos uma boa notícia nesse caso do desemprego conjuntural, é porque ele é momentâneo. De repente a crise passa, né, de repente a situação melhora e essa pessoa volta a ser contratada. Os dois tipos de desemprego, eles causam esse tipo de trabalho informal. Né? No caso do desemprego estrutural, a pessoa ela tem que arranjar uma outra coisa para ela fazer. Se a vaga dela de trabalho, se a profissão dela não existe mais, se foi substituído por máquinas, essa pessoa tem que correr atrás e fazer um outro tipo de trabalho, né? Senão realmente não, ela vai ficar desempregada. E o desemprego conjuntural, mesmo que ele seja momentâneo, né? Ou essa pessoa tem que aceitar trabalhar por um salário menor, né? Alguma coisa tem que ser feita. Ou ela vai esperar o momento passar, né? Se ela tiver dinheiro para ir sobrevivendo durante esse tempo de crise, né? Mas infelizmente as duas situações causam desemprego conjuntural. E olha só, muitos desses desempregados ficam naquela situação de marginalização, ficam às vezes nas ruas pedindo esmolas, e pode ver que muitas vezes são pessoas um pouco mais velhas, né? Os mais novos, eles ainda têm chance de mudar de setor, de conseguir um outro emprego. Então a marginalização ela acontece principalmente entre os trabalhadores mais velhos, que de repente não tem estudo, ou não tem mais aquela força de vontade de mudar de área, de conseguir uma outra coisa para fazer na vida, né? Então essa marginalização é um problema bastante sério. Pessoal, mas vocês já devem ter visto vários tipos de trabalho informal. Por exemplo, os ambulantes e os camelôs, né? Aquelas pessoas que ficam naquelas barraquinhas vendendo produtos, às vezes chineses, né? Às vezes importados, sem nota fiscal. Por isso é um trabalho informal, né? Os produtos muitas vezes não são legalizados, assim como a profissão da pessoa também não é. Aqueles autônomos, né? Que durante o desemprego abriram aí um negócio próprio, né? Muitas vezes estão tocando aí as suas vidas,
né? Os autônomos, os catadores de material reciclável, também tem acontecido muito. É um jeito todos esses são jeitos bastante honestos, mas lembrando que diferente do trabalho formal, eles não têm aquelas garantias, aqueles direitos que o trabalho formal oferece, né? Por exemplo, também motorista de aplicativo, já ouviu falar em motorista de Uber? E esse tipo de trabalhador, gente, eles têm sido tão importantes na nossa sociedade, porque de repente eles prestam um bom serviço em preços bem mais baixos. Então, até para a sociedade em geral, esse tipo de trabalho informal tem sido muito positivo. Nesse caso dos taxistas, por exemplo, é bem mais barato andar nesses táxis de aplicativo do que no táxi comum. Só que aqui na nossa região não é tão, ainda não existe muitos, né? Lá em São Paulo, por exemplo, a minha família utiliza muito e vale realmente a pena. Os feirantes também é um outro exemplo de trabalhador informal, muito útil também, né, para a sociedade. A sociedade precisa tanto aí das feiras livres, né? Na nossa cidade costuma ser aos domingos, e tem cidades que é no sábado. Mas enfim, viram como o trabalhador informal ele é importante hoje na sociedade? Ele faz diferença, ele oferece produtos e serviços para a sociedade e muitas vezes preço mais barato. Pena que eles não têm os direitos, né, que o trabalhador formal costuma ter, ok? Mas vamos valorizar, hein? Vamos valorizar os trabalhadores, que eles são muito importantes para a gente também. E será que é o caso de alguém de vocês? Você conhece alguém que trabalha no trabalho informal? Na atividade agora, vamos ver isso, hein? Vamos direto lá? Na página 51, começa aí a atividade número 1. Acompanha comigo aí, ó. Quais são as causas do desemprego na nossa cidade? O que tem causado o desemprego? A gente não aprendeu duas formas de desemprego? Será que as duas formas têm acontecido na nossa cidade? O que mais está causando o desemprego aqui em nossa cidade? 2. Você vai entrevistar o seu responsável, pode ser o pai, a mãe, a pessoa que cuida de você, e vai perguntar se o trabalho dela é formal ou informal, e vai perguntar para ela os pontos positivos e negativos desse trabalho. Então você vai anotar tudo, hein? Qual o trabalho que é, se é formal ou se é informal, e vai anotar os pontos positivos e negativos. A questão número 3 tem um mapa do Brasil muito importante. É o mapa do desemprego no segundo trimestre do ano passado. Então, como estava o desemprego no Brasil no ano passado, no segundo trimestre, por unidade federativa. Esse UF aí é a unidade federativa, é cada estado do Brasil. Olha aí a dica. O verde escuro é a melhor situação, é o desemprego mais baixo. Vejam que ele vai de 6 a 6,7%. Mas o verde claro também está muito bom, hein? É o nosso caso, por exemplo. Estamos aí de 8,2% a 9,6% de desempregados nos estados com a cor verde clara. Mas infelizmente, olha aí, o vermelho, o roxo são os piores. É as maiores taxas de desemprego aqui no nosso país. Então, só de você olhar nessas cores já dá para saber. Aí a pergunta número 3. Quais são os estados com menor desemprego? Quais são os estados com maior desemprego? E está perguntando aí também se Minas Gerais está numa boa posição. Você tem que justificar. Perceberam que são 3 perguntas aí na 3? Os estados com maior desemprego, os estados com menor desemprego e falar um pouquinho como está a situação de Minas Gerais nessa situação aí. Podemos dizer que é favorável? Acho que sim, hein? Só explicar um pouquinho. Isso terminando aí a página 51. Na página 52 temos a pergunta 4 e 5. Na pergunta 4, olha o que acontece com quem não tem emprego. Eu falei disso agora há pouco, né? Vocês vão explicar o que essa charge, que crítica que é essa charge está fazendo. E na pergunta 5, vamos dar uma de artista, né? Geralmente a gente tem sempre essa chance aqui nos exercícios de geografia. Você vai criar uma tirinha mostrando o desemprego ou o trabalho informal aqui na nossa região. Então seja bem criativo e mostre como que é essa situação. Nós temos, hein? Trabalho informal, trabalho temporário, né? Que acontece só na época de colheita de café. Mas é com vocês. A ideia que vocês tiverem, façam aí na tirinha. E eu aguardo aí as respostas no Zap, tá bom? Não demorem, hein, gente? Tentem mandar o mais rápido possível. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva agora e ative as notificações para você receber os próximos vídeos, tá bom? Indique para os seus amigos. Temos vídeos aí para várias séries, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo, é claro. Até semana que vem.